E agora vamos ao vivo com Tamires Franz, que está lá no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, aqui na Janela da Informação. Com você, Tamires. Exatamente, Ricardo. E aqui comigo está o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que vai dar detalhes sobre o decreto lançado mais recentemente. A cada 7 dias é lançado um novo decreto municipal. Prefeito, boa tarde. Bem-vindo ao Balanço Geral. Conta pra gente quais são as alterações desse decreto. Boa tarde, telespectadores da Atalaia, do programa Balanço Geral. Boa tarde, Ricardo. O governador do estado ontem lançou um decreto onde todos os municípios sergipanos passaram para a fase laranja, ou seja, começa a abertura gradual, né, responsável e eficiente da retomada do desenvolvimento econômico. E Aracaju, então, começa a tomar as mesmas medidas. Então, a partir do dia 29, né, analisando a quantidade de leitos de UTI disponível, analisando o crescimento da doença, Aracaju, então, conforme o decreto governamental, passa a ser a fase laranja. Então, a partir do dia 29, próxima segunda-feira, abrem os escritórios de prestadores de serviços e serviços em geral, inclusive publicidades, agências de viagem, clínicas, consultórios de odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e podologia. O comércio também vai reabrir algumas áreas do comércio, cosméticos, perfumaria em geral e higiene pessoal, material de escritório e livrarias e papelarias, operadoras de turismo e atividades de treinamento de desporto profissional, ou seja, os times de futebol profissional vão começar a poder fazer atividades de treinamento, não jogos ainda. Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro não vão ainda estarem plenamente na laranja, porque no dia 29 ainda não abrirão nem barbearias, nem salão de beleza, nem os templos religiosos, conforme o decreto do governador do estado. Essas atividades serão analisadas na terça-feira, dia 30, para ver se Aracaju também poderá abrir salão de beleza, barbearia e também os templos religiosos com 30% da capacidade. Como o senhor entende esse posicionamento em relação a esses grupos específicos? Olha, eu acho que o posicionamento do governador foi correto. É correto em virtude de que houve um crescimento do número de casos essa última semana e as vagas de UTI públicos estão em 68%, mas as vagas de UTI na rede privada têm uma ocupação de quase 100%. Em algumas UTIs até acima dos 100%. Então, esse fato preocupa bastante, porque se a gente abrir, pode ser que haja uma quantidade de pessoas maior precisando de leitos de UTI e não tenha os leitos de UTI disponíveis na rede privada. Na rede pública tem apenas 68% de ocupação, portanto, abaixo de 70%, mas na rede privada está tendo esse número. E houve um crescimento grande do número de casos nos últimos dias na cidade de Aracaju e na Grande Aracaju, notadamente em Socorro. Então, nós vamos esperar até terça-feira, para que na terça-feira nós vamos fazer um balanço. A depender do comportamento de ontem até terça-feira, nós vamos analisar se tiver declinado o número de casos, se continuar em 60%, em 70% o número de vagas na UTI pública, a gente poderá abrir esse serviço. A ideia é de que a gente vai analisando e tomando as medidas de acordo com os critérios científicos. Além disso, o que a prefeitura pretende fazer para aumentar o isolamento na capital, para que as pessoas entendam que é para sair somente quando for necessário para trabalhar e para coisas excepcionalmente necessárias? Olha, é a consciência. Nós estamos trabalhando muito com isso. Fiscalizando, nós temos fiscalizado bastante. A Guarda Municipal, a Defesa Civil, a Polícia Militar, tem tido fiscalizações intensas na nossa cidade, né? Tem trabalhado muito, a gente tem ido todos os dias a diversos locais. Mas é também um problema de consciência pessoal. E a gente está fazendo campanhas de conscientização, apelos, né, na televisão, usando todo o trabalho de publicidade para, inclusive, conscientizar as pessoas de que é preciso que cada um só vá na rua, só saia de casa para aquilo que seja extremamente necessário. Esse é o trabalho que nós vamos continuar fazendo.
Porque nesse caso depende muito das pessoas, depende muito da conscientização de cada um. Eu sinto que a multa, né, isso não resolve o problema, é minha opinião pessoal. Eu acho que tem que ser um trabalho de conscientização. As pessoas têm que ter consciência de que, se ela sair desnecessariamente, ela pode pegar a doença, ela pode transmitir a doença. Veja que fato importante aconteceu. Ontem em Aracaju foi o dia de São João. E não teve fogueira, nem teve fogos. E não teve decreto proibindo. As pessoas se conscientizaram, não teve problema. Prefeito. Todo mundo se conscientizou. Então eu acho que é muito mais a consciência do que a lei. Às vezes se tivesse feito uma lei dizendo, olha, é proibido fogueira, talvez não tivesse tido a eficiência que ontem teve. Não teve fogueira, não teve fumaça, não teve fogos, e as pessoas ficaram em casa, assistiram um forró da prefeitura em casa, e cada um fez sua coisa em casa e não precisou lei da prefeitura para obrigar que as pessoas ficassem em casa. A consciência é realmente importante. Em relação à problemática do transporte público e as aglomerações em horários de pico, que, segundo relatos de passageiros, continuam a ocorrer, existe um planejamento para solucionar esse problema? Nós estamos trabalhando bastante, né? Distribuindo máscara, colocando o número de pessoas, quantidade de pessoas nos ônibus, mas infelizmente, quando o ônibus chega no outro ponto, não tem fiscalização e nem vai conseguir ter fiscalização para que as pessoas não entrem no ônibus. É também uma atitude que a gente está pedindo às pessoas, é que quando passar um ônibus que estiver lotado, a pessoa espera o outro ônibus que vai passar. Tem quantidade de ônibus suficiente, a prefeitura está colocando os ônibus suficientes. Infelizmente é que, às vezes, naquele horário que aquele ônibus chega, tem uma quantidade maior de pessoas e todo mundo entra no ônibus ao mesmo tempo. Então a gente também vai agora regulamentar. Nós, inclusive, a partir de amanhã, a SMTT sai com a regulamentação, um protocolo, né? Inclusive quantas pessoas sentadas, e além disso os em pés vão ter marcações nos ônibus. Nós vamos inovar, é uma inovação que a Prefeitura de Aracaju vai fazer, né, para poder a gente ir tentando, né, minimizar esse problema e pedir às pessoas, solicitar, né, para que as pessoas também colaborem no sentido de o ônibus estiver cheio, espera o próximo para poder seguir viagem. Ok, prefeito, a gente agradece a sua participação ao vivo e as informações aqui no Balanço Geral Sergipe. Muito obrigada, bom dia. Boa tarde. Bom dia, eu que agradeço. Pois é, Ricardo, essas são as informações. Como o prefeito acabou de dizer, a partir de amanhã, então, serão informados os novos protocolos de marcações dentro dos ônibus para que a população evite entrar em ônibus lotado, onde não é possível manter a distância de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. É com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Tamires. Obrigado ao prefeito Edivaldo Nogueira.